Olha, eu acho que vocês já ficaram curiosos por saber o que esse negócio está fazendo aqui. Alguém tem ideia do que se trata isso aqui? Hã? Acho que a gente vai começar a usar isso aqui para ver se o pregador termina no tempo, né? O perigoso é que se o pregador ficar nervoso, ele pode derrubar. Mas hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, refletir sobre algo que o Senhor falou muito comigo ontem, sobre o tempo. O tempo. Quando você olha para isso aqui, eu vou explicar um pouquinho depois. Na verdade, cada minuto, cada segundo, cada momento que eu olho para isso aqui, o tempo está passando. Se você tem um relógio aí, você vai olhar para ele e o do Paulo parece que faz tic-tac. Tic-tac, é assim ainda o seu? Tem outros que só pisca, mas o tempo está passando. E eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no Salmo 90, 12. Nós vamos transitar por alguns versículos, mas o Salmo 90, 12 diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ou a versão que eu mais gosto é a versão mais tradicional, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira em que alcancemos corações sábios. Você já parou para pensar a respeito de o que é que o tempo tem feito na sua vida? E era sobre isso que eu quero falar. O que é que o tempo tem feito comigo? Quando eu refletia sobre essa palavra, a pergunta é: o que é que o tempo tem feito comigo? Por acaso, eu entrei na porta e quando eu entrei para dentro do templo hoje, uma irmã falou assim: ô pastor, nossa, que interessante, o senhor está cada dia mais bonito. Eu falei: olha aí, sinal de Deus da palavra, né? O tempo está fazendo bem para mim. Mas e você, quando você se olha no espelho? O que o tempo tem feito para você? Quando você olha a sua vida, as marcas, e o texto diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que a gente possa viver cada momento com sabedoria. E aí a gente vai perceber o seguinte: a pergunta que a gente precisa fazer, e o que a gente precisa entender: às vezes o tempo, para alguns, melhora, para outros, piora. Tem gente que melhora como pessoa, tem gente que melhora como familiar, tem gente que melhora como marido, tem gente que melhora como esposa. Mas, às vezes, a gente fica se perguntando assim: mas e comigo? O tempo, ele pode melhorar você, o tempo, ele deveria nos levar a uma questão de maturidade, ou seja, o tempo que amadurece. Às vezes a gente olha e a gente percebe quanta coisa acontece que nos leva à maturidade. Agora, o tempo também enrijece. E existem, refletindo sobre isso, eu pensei sobre duas palavras que parecem ser sinônimas, mas quando diz respeito à pessoa, a relacionamentos, ou seja, o tempo pode nos enrijecer ou o tempo pode nos endurecer. Para enrijecer, eu posso dizer assim: o tempo pode trabalhar na nossa vida algo para nos tornar sólidos, mas às vezes o tempo trabalha na nossa vida nos endurecendo o nosso coração, nos tornando duros com as palavras que nós dizemos. E quando eu olho para esse texto, o salmista falando com Deus, eu nunca vi que eu precisasse tanto de uma palavra como essa: ensina-nos a contar os nossos dias, que o passar dos nossos dias, que à medida que eu vou envelhecendo, eu esteja amadurecendo e eu não seja endurecido pelos problemas, pelas dificuldades, pelos embates que a vida coloca diante de nós. Então o tempo às vezes enrijece, o tempo às vezes endurece o coração. Quantas vezes a gente deixa
alguma coisa na prateleira e dizendo assim: o tempo vai cuidar. O tempo cuida do vinho, porque dizem que o bom vinho, quanto mais tempo passa, ele melhora. O tempo cuida da cura de alguns tipos de queijo. Tem alguns queijos que, quanto mais tempo ele fica em determinado, mas tem que ser no ambiente certo, né? Ele fica melhor e mais saboroso. O tempo cuida de muita coisa, mas eu quero dizer para você, infelizmente, das coisas do coração que a gente não resolve, quanto mais o tempo passa, mais a gente fica, às vezes, com o coração endurecido, com as reações realmente contrárias àquilo que deveríamos ter. E é por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, e que com o passar dos nossos dias, com a medida que eu envelheço, que eu amadureça, e que eu possa até enrijecer, para poder ficar firme diante dos vendavais, dos temporais, mas que eu não venha deixar que o meu coração seja endurecido por causa dos dissabores, dos problemas, das questões que envolvem a nossa vida. Você está comigo? Então, o tempo que endurece o coração também, muitas vezes, é o tempo que amarga a nossa vida. E eu quero dizer para você, com o passar do tempo, o propósito de Deus é que, apesar do desgaste físico, da gente não ter mais aquela qualidade toda de saúde, eu quero dizer para você, o propósito de Deus é que a gente tenha uma vida mais leve, que a gente tenha, Deus prepara para nós relacionamentos, Deus prepara para nós a possibilidade dos netos, Deus prepara para nós tantas coisas, e deveríamos realmente entender que o tempo não tem o propósito de amargar, mas o tempo precisa ser algo de Deus para curar a nossa vida. E enquanto a gente está aqui, o tempo está passando. Que bom, né, que você está vendo nesse momento o tempo passar dentro da casa de Deus, recebendo uma palavra de Deus, adorando ao Senhor, vivendo o propósito do Senhor. Esse instrumento aqui é um dos primeiros instrumentos assim feito pelo homem para poder de fato contar o tempo. A ampulheta, ela é considerada como um quadrante solar, talvez um dos objetos mais antigos para medir o tempo. E na cultura popular, eu mesmo conheci por muito tempo isso como relógio de areia, né? Porque aqui o que está descendo aqui é uma areinha fina e que a maior parte do que se tem hoje conta meia hora, outros contam 1 hora, outros contam exatamente o horário solar, ou seja, muitas pessoas estão, dependendo de como ele foi projetado, para determinado tempo e para algumas funções. Dizem que ela surgiu com uma perspectiva da contagem do tempo de trabalho das pessoas, né? Diz que as pessoas precisavam contar, os patrões principalmente, contar o tempo de trabalho das pessoas. Então essa foi uma das razões e um dos objetivos que colocavam essa ampulheta. Mas eu fui pesquisar um pouquinho mais e descobri que um dos principais lugares que se usavam a ampulheta era na igreja. Exatamente nas igrejas, para contar o tempo que deveria começar, terminar, cada uma destas coisas. Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção e da qual isso aqui foi um presente que eu ganhei quando eu completei 50 anos, um presente profético, né, que eu ganhei do meu amigo, do apóstolo Everaldo. Ele me deu essa ampulheta. E, na verdade, isso tudo tem uma perspectiva, mas o que me chamou bastante a atenção, que esse instrumento, ele tem uma perspectiva histórica também, para trazer uma reflexão sobre a transitoriedade da vida. Para dizer como que a nossa vida passa, como que o tempo passa para nós. E antigamente, aí você vai encontrar, principalmente na questão
da arte, por exemplo, a questão da morte sendo representada, às vezes, por uma caveira que tem na mão uma ampulheta, né? Um esqueleto que tem na mão uma ampulheta e, às vezes, uma foice e uma ampulheta, para trazer uma representatividade da transitoriedade da vida e do destino que todos nós teremos a respeito disso. E então, eu quero que você possa refletir um pouquinho comigo, que hoje é um tempo que eu quero levar você à reflexão, porque eu passei refletindo bastante sobre essa palavra. E o que eu quero que você pense um pouquinho comigo é sobre a questão do tempo. Você acha que o tempo, a forma como eu vejo o tempo, é igual ao que essa criança está sentada no chão aqui? Na verdade, uma criança ela tem uma ideia de tempo. E por incrível que pareça, a ideia de tempo da criança é muito parecida com a ideia do idoso. A criança, ela não tem paciência para esperar. Sim ou não? Promete alguma coisa. O Danilo está esperando o presente de aniversário dele, vou levar ele para comer um hambúrguer. Esse ainda tem paciência, né? Eu prometi levar ele para comer um hambúrguer. Esse é o meu netinho adotivo. Mas esse ainda tem paciência, né? Não sei se ele não fica lá falando para o pai dele, para a mãe dele, quando é que... Mas vamos lá. O que eu quero dizer para você é assim, a perspectiva de uma criança com relação ao tempo é uma. Você já viajou com uma criança? Que é um lugar que ela quer muito chegar? Eu duvido se passou algum... Às vezes você nem saiu da sua cidade direita, ela já perguntando assim, está chegando, pai? Vai chegar? Parece até piada, mas essa é uma realidade. Se você tiver 3 crianças no carro, elas vão fazer a mesma pergunta de 5 em 5 minutos. Mas você vai perceber que, para um jovem, para um adolescente, para um jovem, a perspectiva de tempo é completamente diferente. O adolescente, ele tem uma ideia de que a vida, ela é interminável, ela nunca vai acabar, ele tem toda a vida pela frente. E essa é uma razão que às vezes os pais não entendem. Quando a mãe fala assim, filho, vai arrumar a sua cama. Como que os filhos adolescentes e até alguns jamais quase barbados respondem? Já vou. E para quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe aqui? Para você eu já vou, quando que é o já vou? Né? Eu já vou. Eu vou só botar o meu chinelo aqui, levantar e já vou. Agora, às vezes, você não teve a percepção que não é só por causa da desculpa ou da preguiça. Tem muito a ver com essa conexão de como ele vê o tempo. Como é que o tempo passa? Você pode perceber que uma pessoa madura, responsável, ela coloca o relógio para despertar, ela tem que chegar no trabalho às 7 da manhã, ela coloca o relógio para despertar pelo menos 5:30 da manhã, se ela tiver um trajeto de meia hora, porque ela quer ter uma meia hora ali para poder, se acontecer alguma coisa, ela consegue reposicionar. Como que o jovem normalmente faz? Ele acorda meia hora antes, ele faz um cálculo ainda daqueles 5 minutos em 5 minutos que o celular vai despertando de novo e tal. Aí a gente pensa que isso diz respeito a só uma questão de uma irresponsabilidade. Não tem a ver com esse entendimento de como ele vê o tempo. Como o tempo, meia hora é gigante, esses tempos são gigantes. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você olha já para uma pessoa já de 70 anos, ou uma pessoa para mais do que isso, como que é o tempo para ela? Você percebe que ela quer aproveitar cada oportunidade, ela tem pressa, ela tem horários, ela tem pressa. Agora, vamos radicalizar. E quando você conversa com um doente terminal, com alguém que sabe que tem uma enfermidade e que ela não vai resistir e suportar esta enfermidade, como que é o tempo para essa pessoa? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Para um doente terminal, ele aproveita cada minuto.
ele escreve cartas, ele grava vídeos, ele vai em todos os compromissos que ele é convidado com as pessoas que ele ama. Ele não negligencia a igreja. Eu fiquei chocado com umas 2 ou 3 pessoas, dos quais alguns familiares estão aqui, que estavam no hospital, sabendo da situação que se passava, e fizeram os seus familiares colocar em dia os seus dízimos. Teve uma pessoa aqui na igreja que ela, no mesmo dia que morreu, estava... assim, minutos antes tinha chegado um depósito do valor de seguro de vida dela na conta da igreja. Daí, ela sabia que ia morrer naquela hora, naquele dia? Não, absolutamente. Aí você vê até a perspectiva nesse sentido, mas o que eu quero que você possa entender é que todos nós somos doentes terminais. Todos nós estamos com os dias contados. Todos nós, quando o salmista diz assim, ensina-nos a contar, ele está dizendo assim, ensina-nos a valorizar cada minuto, cada momento, cada oportunidade, tudo aquilo que é colocado diante de mim, e que eu possa viver essa vida com sabedoria, porque quando a gente olha para algumas pessoas que viveram a vida assim, desprovidas de sabedoria, fazendo o que deu na teia, o que deu na cabeça, você percebe que elas chegam ao fim desesperada. Porque enquanto algumas pessoas estão querendo fazer uns ajustes finais, sabendo, e alguns têm essa oportunidade já de entender que os seus dias estão chegando ao fim, outros passam por dramas e situações de serem ceifados muito cedo na sua vida. E é por isso que a questão do coração sábio, de buscar um coração sábio, está em colocar a nossa vida no propósito de Deus. Então, deixa eu dizer para você, todos nós somos como doentes terminais, temos os nossos dias contados, não temos muito tempo. É por isso que precisamos viver, sim, intensamente, mas viver com graça. Nós precisamos, sim, cuidar dos nossos relacionamentos, evitar a mágoa, o rancor, a amargura, aquilo que está no nosso coração. E é interessante a gente perceber que, segundo os estudiosos, nós temos 4 idades, né? Nós temos a cronológica, nós temos a idade biológica e nós temos a cronológica, biológica, psicológica e social. São 4 tipos de idade. Não vou discorrer sobre isso, mas cronológica a gente já sabe, é essa que conta no seu RG, sua certidão de nascimento. Nem sempre a biológica diz respeito ao envelhecimento dos nossos órgãos. Tem pessoas que elas acabam envelhecendo mais rápido, ou porque já tem já um pressuposto para isso, uma predisposição para isso, ou porque vivem mal, dormem mal, comem mal. Então, às vezes tem uma idade cronológica, mas tem uma idade biológica diferente. Aí a gente vai perceber as pessoas que têm uma idade psicológica. Aí a questão da idade psicológica é mais complicada ainda, porque tem gente que tem um corpo de adulto, tem tem um físico já de uma pessoa madura, mas tem a mente de uma criança. E aí a idade social, ela diz respeito às pessoas que chegam no ponto, quando elas já chegam ao processo da aposentadoria, né? Quando elas estão nessa fase, a idade social, a do respeito, quando você chega no estacionamento e tem lá no chão o desenho de um vovozinho como é que é? Muleta, não é muleta que chama? Bengala, né? Na mão, na verdade, aquilo ali está dizendo que socialmente ele precisa ser cuidado, ele precisa ser protegido, ele tem algumas coisas na sociedade. Mas, diante dessas perspectivas, o que significa tempo? O tempo está passando aqui, ele está correndo. O que significa? O tempo, do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, é uma minúscula porção da eternidade. Para a gente poder ter uma
pelo menos uma ideia de eternidade, nós temos que olhar para Deus. O nosso Criador, Ele vive na eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa é uma forma muito jóia de explicar a respeito de como que o mundo foi criado em 7 dias. Como é que pode tudo ser criado por Deus se Ele é tão detalhista? Como que tudo pode ser criado por Deus em 6 dias, né? E no 7º Ele descansou em 6 dias. E aí, se você olhar por essa perspectiva, como o próprio salmista diz, um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Mas Deus, Ele vive na eternidade. Deus, Ele vive na eternidade. Agora, a Bíblia, ela faz menções sobre a questão do tempo, desde Gênesis até o Apocalipse. Aliás, a Bíblia, quando ela fala Gênesis, o começo de todas as coisas, e ela tem um ponto final, dizendo a respeito do Apocalipse, nós vamos entender que há um tempo, na questão cronológica mesmo, mas o que nós precisamos entender é que Deus nos criou para a eternidade. Mas aquilo que nós fazemos nesse tempo que nós vivemos é o que vai nos propor a viver a eternidade. Eu não sei se você concorda comigo, mas o maior problema que a maioria de nós enfrenta hoje com respeito ao tempo se chama procrastinação. Tem sonhos que você gostaria de viver, poderia já estar vivendo, mas por razões inúmeras, talvez porque você não está disposto a pagar o preço ainda, porque você não está disposto a abrir mão de algumas outras coisas, porque você não está... Então, a procrastinação, essa palavra a gente vai entender melhor assim, quando você começa a empurrar com a barriga alguns projetos, alguns sonhos, algumas coisas que são colocadas diante de nós. A procrastinação, ela destrói sonhos na mente e no coração de quem sonha. E, na verdade, a procrastinação é o reino das desculpas. Já parou para pensar que quando você está procrastinando alguma coisa, ela é o reino, é o lugar das desculpas. Então, o que nós precisamos entender é que a gente só alcança os sonhos, os objetivos, os projetos que a gente tem na vida se a gente tiver coragem de ir na direção deles. Se a gente tiver coragem de superar os nossos limites e viver e perseguir aquilo que Deus tem colocado. Mas é interessante o que o sábio Salomão fala a respeito do tempo. Ele diz o seguinte, muitas vezes eu pergunto para alguém, por que você não estudou, ou por que você não esteve na igreja, ou por que você não faz isso ou aquilo? E a resposta é porque eu não tenho tempo, eu não tive tempo. Talvez você... Eu vou dizer para você, tem algo assim muito simples, mas que está me causando problema, pessoal. Eu preciso entrar numa academia para ir pelo menos 3 vezes puxar ferro. É uma das coisas que se eu posso falar que eu odeio alguma coisa, eu vou falar para vocês, é ambiente, academia e puxar ferro. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de andar de bicicleta, gosto até de fazer uma caminhada. Agora, aquele negócio de... Meu Deus, aquele negócio. Meu Deus. Vou dizer para você assim, a maioria das vezes eu digo para mim mesmo, não, eu não faço academia porque eu não tenho tempo. Não é verdade. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo suficiente para todo o propósito. Quer ver o que se você quiser olhar na sua Bíblia aí, olha, porque esse texto é fantástico, eu estou com ele aberto aqui, Eclesiastes 3, de 1 a 15, o texto é fantástico, e talvez eu não precisasse nem falar nada hoje, só ler esse texto e orar com vocês, mas diz assim, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar. Tem coisas que precisam morrer na sua vida, viu, irmãos? Não é que você vai pegar uma arma por aí e sair dando tiros. Tem coisas que a gente precisa matar na nossa vida. A preguiça é uma delas, né? A procrastinação é outra. Há tempo de derrubar e há tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora. E é verdade, gente, às vezes a gente vai entulhando um tanto de coisa e atrapalha a gente. Tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, presta atenção nessa parte, nessa descoberta que o sábio Salomão faz e compartilha conosco. Ele diz assim: no entanto, Deus fez tudo formoso e apropriado para o seu devido tempo. Deus fez tudo perfeito, tudo formoso, tudo belo para o seu devido tempo. Entenda isso, você não nasceu no tempo errado, na era errada. Tem gente que fala assim: eu acho que eu nasci na era errada. Não, você nasceu no tempo certo, porque Deus faz tudo no tempo certo, para o propósito certo. E essa perspectiva, Deus faz tudo, e eu destaquei a palavra aqui, formoso, tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Eu concluí, portanto, a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer, beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. E aí o apóstolo Paulo diz para nós assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, tenham cuidado da maneira como vocês vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, resumindo, qual é o principal objetivo da nossa vida? No que nós devemos concentrar e imprimir o nosso tempo? Em procurar, descobrir e pôr em prática qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse deve ser o nosso principal objetivo. Descobrir qual é a vontade de Deus. Tá, e como é que eu descubro qual é a vontade de Deus? Primeiro, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração um senso forte e poderoso de propósito, um sentido de propósito na nossa vida. Mas há uma revelação clara por meio da palavra de Deus. Sabe quando você tem esses encontros sucessivos com Deus, através da leitura e da meditação na palavra de Deus? Isso revela a vontade de Deus para a sua vida, para o seu coração. Está descrito para todos nós qual é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando o salmista lá diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira em que alcancemos corações sábios. Aproveitar cada um deles, saber cada momento, saber que eu preciso, né, na minha vida, dedicar aquilo que Deus propôs para que eu seja feliz. Eu preciso usar o meu tempo de uma forma que eu não desperdice. Eu preciso otimizar a utilização do meu tempo, para que eu não venha desperdiçar. E para isso, há esses conselhos da palavra. Nesse texto a gente encontra: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então a gente precisa refletir sobre a nossa conduta, sobre como eu durmo, o tempo que eu durmo,
o tempo que eu trabalho, o tipo de comida que eu como, o tipo de pessoas que eu me relaciono, a qualidade de vida. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Não pense você que simplesmente você vai viver de forma inconsequente e no final dá tudo certo. Há sempre um preço. Todos nós estamos pagando um preço. Quem está na minha idade, ou mais do que eu, um pouco está pagando por alguma irresponsabilidade que cometeu na vida. Alguma coisa que você diz assim, se eu pudesse voltar atrás. Então a Bíblia diz, tenham cuidado da maneira como vocês vivem. A outra coisa, não é... A gente tem o estilo de vida de viver não como os tolos, mas vivemos como os sábios. E eu tenho aprendido e ensinado uma coisa, há um princípio que eu tenho, assim, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O tolo, ele não aprende nunca. Nem com os erros dos outros, nem com os próprios erros. Então, quando a Bíblia nos ensina a viver uma vida de sabedoria, ela está dizendo que é possível a gente superar e não viver certas dores, certos problemas, apenas observando, vendo um modelo e uma referência de sabedoria para a nossa vida. O principal modelo de sabedoria que nós temos para a nossa vida é Jesus. Nós temos a história dele revelada, tanto profetizada no Antigo Testamento, como a história dele contada no Novo Testamento, através dos escritos e da revelação do que ele mesmo fez das suas próprias atitudes. Mas nós temos também modelos de homens de Deus, mulheres de Deus exemplares, que são referenciais para nós, que podem nos ajudar, e a isso nós chamamos de discipulado. Quando alguém que tem essa condição de poder nos ajudar nessa jornada que nós podemos viver sem passar por algumas dores, para viver a bênção de Deus na nossa vida. E, por final, o ensino principal deles todos, hoje para nós, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como os sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Deus te colocou por mordomo da sua vida, do seu tempo, de tudo que você tem. E você pode viver com sabedoria. É incrível, uma das coisas, quando a gente fala do tempo, é que Deus nos coloca para cada tempo. Às vezes a gente fala assim, mas que tempo difícil nessa nação. Quem conhece a história da rainha Esther? A rainha Esther, na verdade, foi uma história milagrosa de Deus. Ela, de repente, ela estava dentro de um palácio, sendo rainha, de uma forma sobrenatural, e quando o seu povo estava passando por uma situação de perseguição extrema, a ponto de ser possivelmente até aniquilado, que era o próprio povo de Deus, o seu tio chegou para ela e disse assim, olha, se você se calar, Deus vai ter uma outra alternativa para nós, mas quem sabe não seja para um tempo como este. E eu creio que é para um tempo como este que Deus te colocou aqui no palácio. E realmente Esther entendeu o chamado e ela correu todos os riscos possíveis para poder cumprir o propósito de Deus. E era para aquele tempo que Deus colocou ela lá para libertar o seu povo. Eu quero dizer para você, eu sou muito grato a Deus, porque Deus me permitiu passar por essa pandemia. Como assim? Eu quero dizer para você, tantas coisas eu aprendi. Tantas coisas eu comecei a valorizar. Eu sou muito grato a Deus por viver esse tempo e essa época. Eu quero dizer para você, foi para esse tempo, e um tempo como esse que Deus te colocou aqui. Foi para um tempo como o que está passando, as pessoas que você ama, que Deus te colocou nessa família. Foi para um tempo como este que Deus te colocou para ajudar pessoas a solucionar esses problemas. Deus colocou cada um de nós para esse tempo. É interessante como Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo diz assim, na plenitude dos tempos veio Jesus,
E quando ele chegou, né, nesse tempo, Deus enviou Jesus na plenitude do tempo, no tempo mais importante da história. Veio Jesus. E o resto da história nós já sabemos. Ele veio nascido de mulher, para assumir o nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Ele veio debaixo da lei, debaixo da autoridade da lei, mas ele veio para mudar uma história. E é isso que eu quero dizer para você hoje aqui, que Jesus veio para mudar a sua história na plenitude do tempo. E esse é o tempo, você não pode deixar passar esse tempo, você não pode passar esta oportunidade, porque é isso que Deus colocou na sua vida. Devemos ser sábios para com o nosso tempo. Coloque-se em pé. Pode estar certo de que, como o texto que nós mencionamos aqui, para todo propósito existe um tempo. Talvez você está angustiado aqui, dizendo assim, poxa, quando é que eu vou conseguir o meu sonho? Talvez você tenha um desafio na vida sentimental, e às vezes os jovens perguntam, quando é que eu vou me casar? Deixa eu dizer para você, Deus tem um tempo determinado para isso. Talvez você pergunta, quando é que o meu esposo ou a minha esposa vai vir para Jesus? Não pare de orar, não pare de crer, não pare de confiar, porque há um tempo certo. Deus tem um tempo para todas estas coisas. Talvez você está falando algumas outras coisas do ponto de vista, talvez como eu mesmo pergunto para Deus, quando é que vai ser o tempo que o Senhor vai fazer uma revolução na nossa vida como igreja, para que possamos viver todas as promessas que já recebemos de Deus. Eu sei que há um tempo determinado. E é por isso que hoje meu convite para você é assim, procure saber qual é a vontade de Deus. Se você souber qual é a vontade de Deus, você vai saber qual é o propósito, qual é o momento, você vai descansar o seu coração. A única coisa que eu vou dizer para você é que não existe um tempo específico. É para orar, para pregar e para adorar a Deus. Isso aí você tem que fazer todo o tempo. Tá bom? Você não tem que ter eu oro como Daniel, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Não, a palavra mesmo é clara, diz assim, orai sem cessar. Então não tem um tempo. É todo tempo você precisa orar, em todo tempo você precisa ser grato, todo tempo você precisa confiar em Deus. Todo tempo você pode esperar naquilo que Deus tem para a sua vida e o seu coração. Eu quero orar com você nessa noite.